Oi, gente. Vou aqui fazer a correção da segunda atividade para vocês, certo? Você já tem a aula sobre cartaz e agora vamos fazer a correção da atividade. Mas eu quero mostrar para vocês o passo a passo, como é que vocês entram para poder fazer a atividade. Deixa eu começar aqui para vocês. Ó, vocês entram no site, aí vocês vão pegar aqui, vão clicar no segundo ano, certo? Aí vocês vão segundo bimestre, tá? Escolhe a nossa disciplina, disciplina de redação. Aí vai aparecer aqui, segundo ano, segundo bimestre, redação. Aí nós temos aqui o vídeo da aula 1, certo? Os slides da aula 1. Nós temos a atividade e aliás, o vídeo da aula 2, os slides da aula 2 e aqui a atividade. Eu vou mandar também a atividade da aula 1, que eu acho que eu não gravei, eu fiz para resolver com vocês ao vivo, né? Mas vou mandar, certo? Aí vocês entram aqui, ó, atividade 2. Escolhe a turma. Eu vou escolher aqui qualquer uma. Próxima. Aí procuram o nome de vocês, certo? Eu vou aleatoriamente escolher aqui qualquer um. Próximo. Aí vocês têm aula e atividade. E agora vamos resolver esta atividade sobre cartaz, tá certo? Nós vimos características do cartaz, onde é que ele é usado, quais são as finalidades, tá? Aí atividade bem facinho, assim, dentro do conteúdo que a gente viu, tá? Se a gente estivesse na escola, né, iríamos produzir cartazes, mas fica complicado para a gente receber aqui nessa dinâmica de aula remota. Então, vamos lá. Primeira questão. Leia o cartaz abaixo e responda. Eu acho que vocês não lembram desse refrigerante. É um refrigerante aqui do Ceará, que nem existe mais, eu acho. E o nome, ele se chama Grapete. Aí tinha uma propaganda, né, que cantava a musiquinha. Grapete, quem bebe grapete, repete. É bem conhecido esse refrigerante aqui. A pergunta. Esse cartaz é uma notícia, uma charge, uma publicidade ou uma carta? Muito fácil, né? Não é notícia, notícia não tem esse formato, notícia tem outro formato, outras características. Não é uma charge ela vai ter linguagem verbal e não verbal também. No entanto, a finalidade da charge é outra, de fazer uma denúncia, de fazer uma denúncia social, está mais ligado com alguma coisa da atualidade, certo? Cartas, né, gente? A gente sabe que carta também não tem nada a ver com isso, né? Outra finalidade, outra característica. Então, resposta certa é a C. É uma publicidade. Uma publicidade de refrigerante, refrigerante grapete. Agora, novamente, leia o cartaz abaixo e responda. Combate o vírus com prevenção. Use máscara. Esse cartaz nós vimos também, né? Cartazes de divulgação. Não existe só cartaz de publicidade, existe também os cartazes de divulgação. Aí, qual é a finalidade desse cartaz de divulgação? Certo? Ele tem qual objetivo? Então, fazer uma advertência? Está dizendo, cuidado, cão feroz. Não, né? Um convite? Hoje vamos ter festa na praia. Também não. Um alerta? Né? Cerca elétrica. É um cartaz que tem um alerta, né? Não. É um cartaz de conscientização. Deve fazer parte, né, de alguma campanha, de algum lugar desse período que está conscientizando a pessoa para que se previna, que se previna do coronavírus usando a máscara. Aqui, outro cartaz. Desate este nó da sua vida. Nós vamos fazer 3 questões sobre este cartaz, ok? Esse textinho aqui, né, que na imagem não dá para vocês verem,
Mas, assim, importante vocês identificarem as características, ó. Imagem, texto curto, né, ó. Texto curto, imagem, aqui é a imagem da publicidade, né, então já é uma imagem certa, mas mesmo assim colocaram atrás o povo na praia, né, tomando refrigerante, texto curto. Geralmente, quando é publicidade, tem o slogan, esqueci de dizer para vocês, esse quem bebe grapete repete, é um slogan, assim como o Danoninho, né, que tem o me dá Danoninho dá, é um slogan, pode se considerar um slogan, né, a Casa Pio, a musiquinha pela Papai Pio, 30, 60, 90 e 120, se eu não me engano, o slogan da Casa Pio. Aí tem aquele slogan daquela loja de pneu, né? Gerardo Bastos S.A., onde o pneu é um pneu. Então, geralmente, os cartazes de publicidade, eles vão trazer o produto com o slogan. O slogan é justamente uma frase, um texto curto que caracteriza o produto, certo? Então, aqui, esse texto pequeno que está aqui, ele foi transcrito, eu transcrevi para vocês, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Pronto, olha, bem melhor. Desamarre de vez deste mal, que o aprisiona, que o deixa sem ar, irritado, ansioso e depressivo. Destrua de uma vez esta droga que faz com que seu corpo sofra alterações, o deixando fora de si. Queime de uma vez por todas esta ideia de que não consegue, não tem forças, e é fraco. O vício pode ser grande, mas não é maior do que você. Diga sim à vida e decida por ser feliz, sadio e livre. Olha, essa propaganda é quase uma sessão de análise, né? De que as nossas escolhas definem as nossas ações e quando nós tomamos decisões por algo, né, a gente tem que se sacrificar mesmo, cortar na carne para poder continuar no nosso propósito, né, na nossa decisão. Então, a gente sabe que é uma propaganda, né, um cartaz de conscientização, é uma campanha, certo? Antitabagista, uma campanha contra o uso do cigarro. A gente sabe que o cigarro é um dos maiores culpados, assim, está entre os primeiros dos índices de câncer de pulmão e outros problemas, como questão de circulação, né? Questão renal. Então, o cigarro ele é muito prejudicial à saúde, muito, 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 muito. E é uma indústria super lucrativa. Então, enquanto o povo estiver ganhando dinheiro, eles não querem saber quem é que vai morrer, não. Aí vamos para as questões. Neste cartaz, o uso da imagem que compõe o texto não verbal tem a função de chamar a atenção do público para o combate ao tabagismo, ilustrando a mensagem do slogan. Apenas ilustrar o cartaz, demonstrando a criatividade do publicitário que criou a propaganda. Chocar o público com a exposição de uma cena que demonstra as consequências do cigarro. Conscientizar o público das mazelas causadas pelo uso prolongado do cigarro. O que vocês acham? Essa imagem aqui, cigarrinho, né, amarrado, aí ele pede para você desatar este nó da sua vida. Para que esse texto não verbal, porque não tem palavra, tem imagem, é texto, né? Porque para a gente ler a imagem, a gente textualiza na nossa cabeça, então se transforma, a gente lê a imagem, ela se transforma em texto. Então é para quê? Chamar a atenção do público para o combate ao tabagismo, ilustrando a mensagem do slogan. Então, se ele está falando em desatar, ó, o nó, a gente coloca aqui o cigarro enlaçado aqui, com um nó, né? Então, letra A. Não é apenas para ilustrar o cartaz, senão ele ia colocar uma flor, ia colocar um sol, se fosse só para ilustrar, né? Ia fazer qualquer outra coisa que não tivesse nada a ver com o assunto, né? Porque aí a pessoa que fez a peça publicitária, ela tem criatividade para colocar ali qualquer coisa. Então, se fosse só para poder colocar em prática a criatividade do publicitário, ele não iria fazer isso num cartaz, ele iria fazer em outro tipo de texto, certo? Chocar o público com a exposição de uma cena que demonstra as consequências do cigarro, não. Quem faz isso
obrigado por lei, são os próprios vendedores, né, de cigarro. Eles precisam colocar atrás do cigarro aquelas imagens que mostram as consequências para poder tentar, né, gerar nas pessoas uma certa conscientização, certo? Conscientizar o público das mazelas causadas pelo uso prolongado do cigarro. A propaganda em si, talvez ela tenha esse sentido. O texto verbal, o texto não verbal, não tem essa função. Então, com certeza, letra A, chamar a atenção do público para o combate ao tabagismo, ilustrando a mensagem do slogan. Quarta questão, aí a gente vai entrar um pouquinho na gramática, porque redação não é só criatividade e escrever. Se você tiver um texto super criativo, mas você não seguir a norma prescrita para o texto escrito de avaliação, né, vocês não vão alcançar uma nota satisfatória. Então, a gente viu que verbos no imperativo são aqueles verbos de mandar, né, e verbos de pedido, certo? Eu digo, pega para mim ali aquela água, ou apanha para mim do chão essa caneta. Então, eu estou pedindo, apanha, pega. Então, saia já daqui, saia agora, saia, estou ordenando que a pessoa saia, certo? Então, são verbos de mandar e de pedir. E os verbos no imperativo uma das características do cartaz. O texto do cartaz ele vai apelar para este verbo, principalmente naquela segunda parte que a gente viu, né, que não é da publicidade, que é as questões de apelação, apelativas, as propagandas, né, as campanhas de conscientização. Então, ele pergunta, ele afirma, os verbos no imperativo, no início dos períodos, foram empregados para dar ordens aos fumantes. Vamos ver como que tem no texto. Desamarre de vez esse mal, né? Destrua, queime, diga sim, diga. Ele está dando ordens ou ele está orientando, está pedindo? Ele está pedindo, né? Não é ordem. Aqui não tem sentido de ordem. Mas se a gente tiver dúvida, o que a gente faz? A gente vai marcando as outras e vai colocando um Vzinho nas que a gente tem mais certeza e depois confere o gabarito. Dica para quem vai fazer questões de marcar alternativa, certo? De certo e errado. Então, a primeira, a gente entendeu, né? Tá achando que eles não estão dando ordem, que esses verbos aqui não é de ordem. São verbos no imperativo, mas que ele está mais pedindo, né? Queime, até porque uma característica da ordem na linguagem escrita é que se tiver no sentido de ordem, né? De mandar, ela ia ter aqui no final, um pontinho de exclamação, para dizer que a entonação é diferente, é de, né, uma entonação mais firme, certo? Então, vamos lá. Na frase, desamarre de vez este mal, o verbo desamarrar é verbo pronominal. Portanto, deveria estar acompanhado do pronome se. Desamarre de vez este mal que o aprisiona, que o deixa sem ar, irritado, ansioso e depressivo. Gente, o que é verbo pronominal? Vocês já devem ter estudado isso quando vocês estudam questão das transitividades verbais, né? Verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto, verbo de ligação. E também existe uma outra característica do verbo, que é o verbo pronominal. Existe esse grupo de verbos, certo? Que ele vai exigir um pronome. Esses verbos, eles são caracterizados pelo fato de que são ações designadas por sujeitos. Ou seja, é uma ação que já tem um sujeito, como é que diz? Ali, intrínseco a ele, certo? Então, desamarre é uma ação que precisa de um sujeito. Então, se desamarre, né? Desamarre-se, porque precisa estar associado a um sujeito.
Então, verbos pronominais, eles têm essa característica, tá? Eles estão atrelados a sujeitos. Então, ele vai precisar, sim, de um pronome para dizer que aquele verbo, aquela ação, ela é uma ação ligada diretamente ao sujeito. Então, talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade, se vocês viram há muito tempo essa questão verbal, mas aí por isso que é bom a gente estar sempre revisando um pouquinho a gramática, né? Dar uma lidinha, vai tentando resolver questão, vai pesquisando, né? Eu não sei como é que tá, eu nem olhei o assunto, né, que vocês estão vendo agora no segundo ano nessa parte de português, de gramática, mas aí qualquer dúvida, vocês falem comigo ou com o professor de português. Em que o desamarra a próclise do pronome oblíquo o desamarra. Justifica-se pela presença do pronome relativo que atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Existe também, dentro da gramática, uma parte que a gente estuda a colocação pronominal. Então, nós temos 3 tipos de colocação pronominal: a ênclise, a próclise e a mesóclise. Parece nome de doença, né? A próclise são casos em que o pronome vem antes do verbo, tá? A ênclise são casos em que o pronome vem depois do verbo, certo? E a mesóclise é quando o pronome vem no meio do verbo, certo? Que aí é uma coisa bem chique de se falar, eu não sei se vocês lembram, mas o presidente que deu o golpe em 2016, o Temer, né? Presidente golpista, ele usava muito a mesóclise. Levar-te-ei, dar-te-ei. Tem até uma música do Zeca Pagodinho, que é aquela... Daí então, dar-te, eu irei. Né? Dar-te, eu irei. Que é quando o pronome ele vem no meio e é um uso mais... Como é que eu posso dizer? Uma palavrinha assim para ser bem pouco usado, porque é muito formal, né? Então, a gente mal usa em língua portuguesa a questão da mesóclise, a gente usa mais a próclise e a ênclise. A próclise, que é o pronome antes do verbo, tem casos específicos para isso acontecer. Existem algumas situações que o termo anterior ao verbo puxa o pronome para perto de si. Quais são essas questões? São várias. Aqui ele está falando de um, né, que é o pronome relativo. O pronome relativo, ele puxa o pronome oblíquo para perto de si. E, por exemplo, conjunção negativa, uma partícula negativa, também o não puxa. Não o desamarra, certo? Então, se fosse um não aqui, também ia puxar para perto de si. Se eu disser faça, e quiser colocar o pronome, né, se estiver me referindo a alguém, faça-o, certo? Veja-o. Mas se eu colocar o não antes, eu vou dizer não o faça, não o veja, certo? Então, aqui, ok, o pronome relativo ele tem essa função de puxar o oblíquo para perto de si e ele vir, então, antes do verbo e acontecer aqui a próclise. Ponto 4. No período que faz com que seu corpo sofra alterações, o deixando fora de si, não pode ser detectado nenhum desvio às normas gramaticais. Na verdade, certo? Esse item, tá vendo aqui, ó? A gente não pode deixar o pronome oblíquo antes do verbo. Isso, na gramática escrita, é uma questão de desvio, certo? Gramatical. Não é erro, porque erro é se você dissesse fora o se deixando, né? Uma coisa assim completamente que não é entendível, é erro, mas aqui no caso é um desvio gramatical da norma escrita, né? A norma escrita com a finalidade de texto formal, de atividade, de avaliação, de carta para um patamar superior, né? Obviamente que você não vai
usar o pronome depois do verbo numa conversa do WhatsApp, certo? Você me deixou chorando, né? Me liga, você não começa frase com o pronome oblíquo, você teria que dizer liga-me, mas você não vai escrever no seu WhatsApp liga-me, né? A pessoa vai olhar assim, vale, quem foi que roubou o celular de fulano? Você vai colocar me liga, me atende, certo? Então, aqui no caso, como é que deveria ser? Aqui, ó, a vírgula não puxa o pronome para perto de si. Não tem nenhum termo que puxe o pronome. Se tivesse aqui um não o deixando, ok. Mas aqui no caso deveria ter a ênclise, deixando o fora de si, certo? Queime de uma vez por todas esta ideia de que não consegue, não tem forças e é fraco. Nesse período, houve emprego inadequado da vírgula depois de todas, pois está separando o verbo do seu complemento. Não, né, gente? Não existe isso. Não, a vírgula não está empregada de forma inadequada, porque queime de uma vez por todas esta ideia de que não consegue. Não tem, porque, ó, se não tivesse continuidade, certo? Uma sequência de orações, ok? Aí se terminasse aqui, aí sim, não tinha por que separar, tá? As duas, porque uma estava complementando a outra. Mas aí, ó, queime de uma vez por todas. Esta ideia não tem forças, é fraco. Então, perceba que isso daqui, essas outras questões aqui, ó, que vem depois, está complementando. Então, não vai, como é que eu posso dizer? Não está tendo uso inadequado. Aqui, existe um nomezinho, ai meu Deus, não vou lembrar agora. Mas eu sei que não está errado a vírgula, certo? Depois, se vocês tiverem dúvidas, falem comigo que eu explico melhor. Desate este nó da sua vida, o verbo desate, desatar. Refere-se à segunda pessoa do singular, com o objetivo de demonstrar intimidade com o interlocutor. Gente, qual é a segunda pessoa do singular? Né? Segunda pessoa do singular. Fala, não marca não. Segunda pessoa do singular, qual é? Eu é a primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Ele ou ela. Certo? Nós, vós, eles ou elas são, né, respectivamente, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, quando a gente usa a segunda pessoa do singular, o tu, né, que a gente usa muito aqui no Ceará, o pessoal também usa muito no Sul, só que na nossa fala, né, a gente não faz a conjugação do verbo de acordo com o que pede a segunda pessoa do singular, que no caso seria desate, que tu desates, né? Tu desates, tu faças. Deveria ser conjugar, o verbo deveria ser conjugado de acordo com o que pede a segunda pessoa do singular. E no caso aqui não está. Para estar, deveria desates este nó da sua vida. E não está. Certo? Então, não se refere à segunda pessoa do singular. Tá bom? Aqui, no caso, é desate, que ele desate, né? Ou então você desate este nó da sua vida. Certo? Então, não está de acordo. Para estar de acordo, deveria ter aqui desates. Então, falso. Aí, como é que a gente faz? A gente viu que 2, 3 e... Qual é a outra que está certa, gente? Que eu marquei aqui. A 5, né? Tá certo. Esse daqui, deixando fora... Não. Então, 2, 3 e 5 estão corretos. Mas aí, vamos aqui... Como é que a gente faria se a gente não tivesse certeza? Vamos fazer bem devagarzinho. Aqui a gente tem dúvida, né? Vixe, eu tenho dúvida, não sei. Será que tá mandando ou tá pedindo? Não sei. Vou deixar aqui uma, como é que eu posso dizer? Um sinalzinho de interrogação, né? Não sei. Dúvida. Aí aqui eu sei tudo sobre o verbo pronominal.
certo? Eu sei o que que significa, eu tenho certeza que essa daqui tá certa, tá? Tenho certeza. Então, a partir daqui eu tenho certeza, eu olho. Ela é a 2, né? Então, 2 não é falso. Eu já risco aqui a letra D. Então, essas questões, gente, de marcar, vocês têm que saber os macetes, certo? Eu lembro isso da época que eu fazia o ensino médio, terceiro ano, que a gente só estudava para o vestibular. Na minha época era vestibular, não era Enem. Aí a terceira questão é que o desamarra. Eu sei muito sobre pronome, nessa parte da gramática eu acho legal. Então, eu sei que isso daqui realmente é uma próclise, porque o pronome está vindo antes, né, do verbo, e eu sei que o pronome relativo puxa o pronome oblíquo para perto dele, assim como partículas negativas, quando o sujeito está bem definido, são algumas das regrinhas para existir a próclise. Então, vamos aqui, eu tenho certeza que a 2 e a 3 estão certas, certo? Tenho certeza. Então, eu já tiro essa, porque a 3 não é falsa, ela é certa. Ah, então a 2 e a 3 estão certas. Ó, se eu tivesse certeza de que a 2 e a 3 estão certas, certeza absoluta, aí bastava eu marcar essa daqui já, ó. Não precisava nem olhar as outras. Mas aí a gente vai ver, né? Então vamos supor que eu não sei se a 3 está certa. Aí eu leio a 4. No período que faz com que seu corpo, deixando fora de si, não pode ser detectado nenhum desvio. Aí se eu não souber colocação pronominal aqui, eu tô lascada, né? Vai ser difícil. Mas vamos supor que eu tenho dúvida nessas duas. Aí eu leio a 5. Assim que eu tenho certeza. Certeza que aqui não é um erro. Não é um desvio gramatical, que essa vírgula tem que ter, porque senão ia ficar tudo junto, né? Não ia ter aquela sequência de fatos aqui para poder se ligar a partícula que está aqui separada, essa oração que está aqui separada, certo? Então, eu tenho certeza. Qual é que eu tenho certeza? Tenho certeza da 2, tenho certeza da 5. Ó, 2, 5. Basta você ir com as que você tem certeza, certo? Então, letra C, de casa. A conjunção em destaque tem a função de conjunção mas, que geralmente essa conjunção ela mostra conclusão, ela mostra contrariedade, né? A gente vai oposto, a gente vai saber de acordo com o contexto. O vício pode ser grande, mas não é maior do que você, certo? Ó, ideias contrárias. O vício é grande, porém, né, não é maior do que você. Então, já marco a B, porque aqui não é uma adição. Se fosse para acrescentar uma informação, o vício pode ser grande e matar. Aí sim, colocasse aqui um ezinho, né? Conjunção aditiva. Aí você colocaria que estaria adicionando outra informação, mas não está. Introduzir uma informação que vai complementar a primeira, mesma coisa, né? Não. Indicar uma conclusão que foi tirada a partir da informação dada na primeira oração. O vício pode ser grande, mas. Deixa eu ver como é que seria aqui uma conclusão. As pessoas morrem, né? Muita gente morre. Estou concluindo, né? Que isso gera isso. No entanto, aqui não. São ideias opostas, letra B. Aí não vou enviar, né? Porque senão a pessoa que eu escolhi aleatoriamente vai ter a tarefa feita por mim e não é assim que deve ser. Então é isso, aqui a aula, ó, qualquer dúvida vocês vêm para cá, tiram as dúvidas, dá para fazer. Eu decidi colocar essas 3 questõezinhas aqui, 2, né? De gramática, porque é importante vocês estarem entendendo que redação você não vai só estudar gênero textual, aprender como faz, você também precisa saber como escreve, porque não adianta saber como é que tem que fazer o gênero, como é que ele tem que ser desenvolvido, e não saber como é que escreve, né? E seguir as regras. Eita, essa luz aqui, olha. Mas é isso, gente. Só isso mesmo. Vamos aqui parar a gravação. E